Muito bem, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Trocando Ideias, o 14º, e é claro, comigo Marcos Dias e ele. Mais um, hein, professor? Mais uma. Professor Luizinho, como bem lembrado aqui pela nossa aí. convidada. Mais uma, vamos e lá. hoje, né, mais uma convidada especial. Eu já a conheço, tive o prazer, né, de conhecê-la anteriormente em outras ocasiões. Depois eu até quero saber dela como é que a gente se conheceu. Eu tenho uma lembrança assim, mais muito superficial, mas eu acho que é de algum evento. A gente vai ficar sabendo daqui a pouquinho. Professor, faça as honras aí. Na verdade é assim, eu tive a honra, a imensa honra de conhecê-la no hora do almoço. Exatamente. Né? Tivemos o grande prazer de almoçar. A gente faz, né? Que a gente dá aquela quebrada de gelo, assim, para o convidado se sentir em casa, como de fato eles se sentem, né? E não faltou o café, né? Exato. Mas vamos apresentar. Vamos lá. Juliana Moura. Seja bem-vinda ao nosso programa Trocando Ideias. É um grande prazer. Prazer é todo nosso. Eu vou pedir para que você se apresente, depois eu vou fazer uma introduçãozinha mediante o que você já me passou aqui do seu material. Bom, antes de tudo, Marcos, professor, uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. É gratificante, né, a gente olhar para a nossa jornada e falar, poxa, tenho algo relevante para falar. É verdade. Marcos me convidou, uma honra conhecer a professora hoje na hora do almoço também. Foi um grande prazer meu também. Fala fácil, né? Fala pouco, gente. Para a gente sair do shopping foram 1h e pouco, assim, a gente conseguiu. Fizemos um tour, suamos um pouquinho, né? Suamos um pouquinho, mas chegamos aqui no nosso estúdio. Bom, eu vou falar um pouquinho de mim, né? Publicitária, como você já sabe, né, Mar? Amo a área de produção, né? De produção da área de marketing. Atuo nesse mercado há 23 anos. Sou cat lover, sou espiritualista. Olha. Sou uma pessoa que adora viajar, curtir uma praia, pôr o pé na areia ou o pé na grama também, que é bom. Só não quer fazer um cruzeiro. Tentei convencê-la a fazer um cruzeiro, não consegui. Cruzeiro não vai. Vamos arrumar um patrocínio aqui no agente de viagens? Boa, hein? Gostei. Já pensou? Pode me pôr em qualquer avião que eu vou, mas E saltar de paraquedas? Já tive muita vontade, Mar. Hoje passou um pouco, confesso. Eu sei como é que é. Eu também tive muita. Hoje já penso duas, mas três acho que vezes. se me colocar, vou. Vai lá. Vamos lá. Isso aí. Boa. Vou fazer um breve resumo baseado no que você me passou. Depois a gente vai, em definitivo, aqui para as perguntas, que na verdade não é uma coisa nada muito... Tem um roteirinho que a gente seguia, mais ou menos, né? Mais ou menos. A gente sempre quebra um pouquinho, né? Mas é bom, porque a gente quer realmente passar isso para a nossa audiência, como a gente costuma dizer, né? A essência de quem está aqui conosco, não é à toa que a gente traz pessoas realmente que inspiram, né, que nos motivam cada dia. E o caso da Juliana não vai ser diferente. Para vocês terem uma ideia, a Juliana, como ela já falou, é publicitária, atua há 23 anos na área de produção gráfica, produtora como responsável também pela gestão de verba e produção de grandes clientes de diversos segmentos, e é o que a gente vai falar um pouquinho, né, durante esse episódio, que é o de 14º episódio do nosso querido podcast Trocando Ideias com ele, professor Luizinho, que em breve estará fazendo as honras aqui nesse lugar, né? Que o seu lugar é aqui. Tá? Não. Eu sou um mero co-host aqui desse programa. Juliana, é bondade a parte dele, eu estou aprendendo com ele, mas vamos lá. Estamos aprendendo uns com os outros aqui. Aliás, estamos, né, nesta, como diria a parte espiritual, nesta encarnação para progredir, para ter um progresso, né? Ser um pouquinho melhor do que quando a gente nasceu lá. Então é isso. Vamos começar com as perguntas mais do lado do âmbito pessoal. Como é que você chegou nessa sua profissão? O que te levou a isso? Desde pequena, eu gosto, acho que, da publicidade. Você sabe que, às vezes, eu escuto as pessoas falando assim, o que você seria se você não fosse? A única coisa que me vem na cabeça é a veterinária. Jura? Né? A única coisa. Você tem dó dos bichos? Não, eu adoraria ser veterinária se eu não fosse publicitária. Seria a segunda opção. Seria a minha segunda opção, exatamente. Mas, assim, desde pequena, quando eu assistia comerciais, TV, essas coisas, intervalo dos filmes, né, que tinha muito antigamente, eu falava para minha mãe, mãe, eu quero aprender a fazer isso aí que passa na TV. Né? Com mais idade um pouquinho, mãe, eu quero aprender a fazer comercial. Engraçado. E eu lembro até hoje, né, quando teve um comercial da Levi's, que teve aquele bonequinho que era tipo de... Ai, meu Deus. Tipo de massinha, sabe? E eles eram animados. Eu lembro do desenho Mil Mile. O Mil Mile que era mais massinha que se movimentava. E tinha aquela música do Shaggy, Bombastic.
E eu nunca esqueço esse comercial. Ele é dos anos lá, 2000 e 90, pouquinho, 90 e pouco. Quando eu vi esse comercial, eu fiquei encantada. Porque eu lembro que ele ganhou prêmio. Foi. Olha só. E eu falei, poxa, eu quero aprender a fazer isso. Quantos anos você tinha? Nossa, é de 98, acho que 99. Eu era Barato. Jovem. uma jovenzinha, vamos dizer assim, Jovem. né? A jovenzinha. E aí eu já escolhi a publicidade, fiz colegial técnico de administração, já sabendo que eu ia fazer publicidade. Comecei como recepcionista numa agência de propaganda, né? Olha. Tive a honra de trabalhar nessa época na Fellows. Flávio Bandeira, que era meu chefe, ele me deu a honra e a grata oportunidade de falar, Ju, transite um pouquinho em todas as áreas para você entender qual que você gosta. Olha, que legal. E aí eu fui para mídia, criação, redação. A hora que eu cheguei na produção, eu me encantei. Porque foi a hora que eu vi que as coisas saíam do papel e da cabecinha dos diretores de criação. Nossa. E como acontecia, né? Exatamente. Então, eu me encantei por fazer acontecer. E aí, desde então, segui. Olha que legal. E você é graduada, né? Sou graduada em publicidade. Depois, eu fiz MBA em marketing pela GV. Que legal. E Getúlio fiz Vargas. muitos cursos, né, na área de negociação, na área de compras, né, até para eu abrir a About, quando eu comecei a detectar as variações, né, as mudanças de mercado, né, Tá. na questão do posicionamento de remuneração das agências, tudo, foi quando eu comecei a me posicionar um pouco do lado de lá. Entender como que o cliente, o comprador, o que estava acontecendo, por que as agências estavam perdendo tantos orçamentos, né? Olha só. E aí foi onde calhou de eu sair, né, da última agência que eu trabalhei. Fiz alguns treinamentos e cursos na área de compras. Conversei com gerentes de compras de empresas bem renomadas na época, que me falaram, poxa, a gente deixa para a agência comprar o que a gente realmente não entende tecnicamente. Mas é muito caro comprar por agência. Sim. Olha. Né? E na época a gente já vinha sentindo essa coisa, pô, manda o orçamento, não fecha. O que está Acabava não fechando. acontecendo? A queda já estava acontecendo. Tava, porque o que acontece foi aquela questão dos anos 80, né? Aquela mega inflada nos custos, nos comissionamentos, né? E a gente, o cliente sentiu essa questão e começou a comprar direto, Sim. né? Então, você pega aí, no começo dos anos 2000, assim, já foi essa mudança de transição. cultura, né? Então, assim, tem o FII mensal, tem os honorários, tem mais comissionamento, aquela coisa toda para o cliente é muito oneroso. Fica muito alto, é Né? verdade. Então, foi onde eu comecei a entender que o cliente estava lá comprando diretamente, mas a duras penas, Pulando etapas. pulando etapas. Caramba. Para quem não sabe, a Juliana é da região de Campinas. E essa Sim. agência que você trabalhava também é nessa região? De Campinas também. Tá. Eu trabalhei em grandes agências lá. Comentei já com você que eu Sim. tive sempre a honra de trabalhar tanto na área de produção gráfica como audiovisual. Tá. Né? Em 2016 eu ganhei um prêmio, o prêmio da Globo, Profissionais do Ano, Que legal. como produtora executiva. Então, assim, é muito gostoso quando você consegue olhar para a verba do cliente e fazer a gestão toda ali, né? Tanto da parte impressa, às vezes material de PDV, uma produção de um filme que vai Aliás, para a TV. explica pro pessoal, porque às vezes aqui Claro, explica PDV. pro pessoal. Explica o que é pro pessoal entender. É que a gente Porque fala. dentro da agência, o produtor ele tem esse papel, né? Tá. De fazer o controle, o orçamento, a gestão da produção dos materiais para o cliente. Então, esse é o papel nosso. Então, às vezes é uma folheteria, um material impresso, um brinde, né? Uma campanha que vai envolver muitas coisas. Sim. Então, impressos, material para ponto de venda, aquele display bonito que a gente Olha. vê nas lojas, isso é ponto de venda. Sem dúvida. E até o filme publicitário, Tá. né? Que é muito caro de se produzir. Então, a gente que fazia toda essa gestão. O produtor, ele é o dono do fluxo de caixa do cliente, vamos Ele dizer vai assim. administrar tudo isso. né? Exato. E ele tem que ter uma criatividade. Vocês têm que ter uma criatividade lá em cima, né? Para poder Sim. despertar na gente que é consumidor, tá ali passando e ver aquilo, né? E como é que chega nessa criatividade? Olha, eu tive a grata oportunidade de trabalhar com excelentes diretores de criação e diretores de arte também. Porque são eles, professor, que fazem isso ficar bonito, né? Acontecer. Então, assim, desde você ver um storyboard de um filme,
até você ver um mockup 3D de um display. Uhum. E a gente, depois, como produtor, pega isso e fala quem é o fornecedor que vai resolver esse problema. Então, esse é o nosso papel, né? Exato. Mas é muito legal, assim, isso me deu uma bagagem técnica muito grande. De eu conseguir, às vezes, sentar com o diretor de criação e falar, viu, tem que ajustar tal coisa, porque não dá para fazer assim. A E gente aí tem e isso. tem que ter jeito, né? Porque às vezes aquilo é um Jeito. filho daquela É o pessoa. filho, é o Não é filho. verdade? E você tem que dar um palpite, ó, muda aqui, né? Muda Porque aqui. gera muita expectativa para os clientes, né? E isso, a agência tem que tirar isso do papel e colocar para o cliente, né? Pra, às vezes até surpreender as expectativas, né? Sim. E isso acaba acontecendo. E dentro, você, pelo que a gente percebeu, você já passou por todos os setores, entende de tudo um pouco, não é à toa que surgiu o About, né? Mas como é que você sentiu em relação, além de trabalhar com esses grandes profissionais, trabalhar também com grandes clientes, que você já mencionou, né? Como é que foi É essa muito sensação? legal, porque Você lembra do primeiro você grande entende... case lá que você atendeu? O primeiro grande case foi para uma empresa farmacêutica. Na época, a Schering Plough. Sim. Eu estava numa agência, eu era produtora jovenzinha ainda, e a gente tinha há anos atrás, os impressos eram muito fortes, né? E a indústria farmacêutica abusava imensamente de impressos maravilhosos que a gente criava com todos os tipos de acabamentos e formatos possíveis. E foi um case desafiador, porque na época ele tinha um degradê, Uhum. e em terminologia gráfica, se o degradê não é bem impresso, Sim. ele dá o que a gente chama de halo. Exato. E aconteceu um halo num dos meus primeiros Olha o trabalhos. Jura? degradezinho aqui, ó. Pessoal, Olha lá, é isso aí, ó, o degradê. Então, se o arquivo não está corretamente finalizado e vai para a chapa de impressão dessa forma, Nossa. ele fica todo serrilhado. Nossa. E aí, quando chegou esse Resultado. material do laboratório, Agora, fazer a caríssimo. pergunta. Quanto tinha de tiragem desse material? Olha, professor, eu não vou lembrar a tiragem. Mas Não era muito volume. Não. Só que era caro. É. Caro. É o Porque tipo tinha de papel, muito né, o acabamento. acabamento. Meu Deus. E aí a gente, como produtor gráfico, tem que ter o jogo de cintura Exato. para poder ligar para o fornecedor e falar, a gente tem que resolver isso aí. Uhum. E quando resolve. você tem que dosar essa questão do budget com o sonho do cliente, né? Como é que trata essa balança aqui, né? Para poder equilibrar? Hoje na About a gente faz isso de uma forma um pouco mais fluida, né? Quando tem agências, às vezes você tem a figura do atendimento, mas a figura de mais alguém no meio do caminho com Já o cliente vai. fica um pouco... Às vezes, o teu orçamento que você envia, você descobre que não está muito adequado com a expectativa. Hoje na About a gente tenta ao máximo extrair do cliente qual é a verba que ele tem. Isso é muito importantíssimo. difícil. Mas, isso, né? infelizmente, ainda o mercado atua de uma forma que a verba muitas vezes é descoberta depois que você manda a proposta. Jura? É triste. E o cliente viaja, né? A gente estava dando exemplo de varejo, também de PDV, principalmente no ramo de shopping, é bem por aí também. E Então, às vezes o cliente vem com uma comparação de um outro orçamento. Acontece, né? professor. Acontece muito, acontece muito. A gente chama isso de alinhamento de escopo. Né? Tá. Então, assim, muitas vezes, mas eu tenho um orçamento de X reais e o seu ficou X mais Y. Tá bom, manda para mim só o descritivo do seu fornecedor Exato. Pra ver o para que... eu ver se está, né? Raramente, Ninguém professor. faz milagre, não tem. Não Raramente. tem. E além disso, tem a questão do preço e valor, né? Tem gente que tem cliente que opta pelo preço mesmo, e tem cliente que vai pelo valor e o que ele vai agregar, né, com o resultado disso. Por Exatamente. falar em resultado, voltando a falar do que você falou do prêmio Profissionais do Ano, como é que foi para a sua carreira, né? Foi um divisor de águas, esse reconhecimento, porque foi um reconhecimento, né? Uma baita premiação. Eu, assim, subi no palco, eu recebi o prêmio do Caio Castro na Olha época. A só. gente... olha, Marcos, eu digo que é algo indescritível, Uhum. né? Pra gente que... Foi um filme que eu fiquei quase 3 noites de madrugada, o tempo todo rodando, sem dormir. Um filme lindo que a gente produziu para a Companhia Atlética na época. Olha. 30 anos de companhia, um filme maravilhoso. E, assim, é gratificante, né? Não tem, assim, eu amo tanto o audiovisual quanto eu amo a produção gráfica. Então, para mim, é realmente um divisor de águas. Para quem não sabe, depois pode dar um Google aí, a galerinha mais nova, né? Profissionais do Ano. É o Oscar, né? Da publicidade, da Exato. propaganda, que vale muito a pena. Você que está querendo seguir nessa carreira, olha, vale muito a pena você se inspirar na Juliana.
E a gente vai, né, ter muito mais conversa aqui para falar sobre isso. Além disso, né, para quem está no meio, quem está em dúvida de que carreira seguir, e se está, como a própria Juliana, né, desde muito cedo, se inspirando e querendo ir para essa área, vão ter dicas muito legais aqui. E aí, professor? É o que eu falo, né? É muito importante ter pessoas que nem a Juliana, somente eu que estou na área de educação há muito tempo, e dando essas dicas, né? Dando esse caminho, né? Porque pode acontecer a pessoa entrar numa carreira e ter a frustração. Sim. Né? Ao contrário, você já sabia, né? Isso, vou ser sincero, isso é muito difícil, viu? Muito rápido. Porque... Já teve esse insight. Então, isso é muito difícil a gente encontrar, né? E em relação, hoje você é uma empresária de sucesso, né? E como é que você chegou a decidir em ter seu próprio negócio? Que momento você pensou? Olha, é uma história bem legal. Porque assim, você estava ali, a gente sabe, né? A gente fica às vezes numa situação assim mais acomodada, né? Que a gente recebe todo dia na data certa nosso pagamento, tem todos os benefícios. E quando você fala assim, é muito confortável, confortável, né? Mas como é que foi essa passagem? Professor, é uma história que eu gosto muito de contar. Vamos ouvir. Porque, assim, eu sempre vesti muito a camisa por onde eu passei. Se eu precisava dormir na gráfica, eu dormia. Já teve vezes de ter lançamento imobiliário e eu dormi na gráfica. Tem uma gráfica aqui em São Paulo que eles montavam até um quarto para mim. Jura? Aí, a cada 2 horas, acertava a impressão, eu descia, validava, subia, cochilava de novo. Teve dias de eu sair 5 da manhã com os books de corretor no meu carro para chegar no empreendimento que estava sendo lançado naquele sábado. Que loucura. E começar a venda do empreendimento. Para quem não sabe, né, aqueles folhetos que você recebe nos faróis, né, em alguns Isso. shoppings, pessoal, o ramo imobiliário faz muito ainda esse trabalho. Muito. E muito book de... Né, quando é um empreendimento de alto padrão, a gente faz muitos books de capa dura, com um monte de acabamentos. Aliás, lindo. ali enche os olhos, né? Enche. Quando você pega Esse é o papel, né? Do papel. Eu já tenho, graças a Deus. Mas assim, você pegar aquilo lá na mão, você vê assim, olha como vai ficar a área de lazer. Olha como vai ficar... enche os olhos, né? Sim, e assim, aí eu vesti muito a camisa. Saí da última agência, né, que eu trabalhei. E eu estava naquela semana, assim, tipo aquele personagem de filme, sabe? Que você está sentado na sua cama com o seu pote de sorvete, triste, desamparado. Meu Deus. Os gatinhos já estavam lá? Tinha 2 nessa época só, era metade. Menos mal, né? Tinha os gatinhos. Tinha 2, eu falava... E aí, professor, o que acontece? É um ponto importante para frisar. Eu já estava entendendo que o modelo operacional estava um pouco complexo. Então, eu falava, eu vou para uma empresa, eu vou para outra agência, o que eu faço? Tocou meu telefone. E nessa ligação, eu faço questão de dar nome aos bois, porque assim, eu sou muito grata pelas pessoas que sabe, ao longo dessa jornada me ajudaram, que é o Matheus. O Matheus é fotógrafo. E o Matheus, ele fez muitos trabalhos comigo nessa última agência onde eu passei. E ele me ligou e falou, o que aconteceu? E eu falei, saí da agência e tal. Onde você está? Na cama, tomando sorvete, estou triste. Com meus 2 gatinhos aqui. Aí ele falou, pode parar, amanhã você vem tomar um café comigo. Você é a melhor produtora aqui da região. Caramba. Você é uma das poucas que entende de produção gráfica e audiovisual. Exato. Você nunca pensou em oferecer isso para o mercado de forma direta? Eu olhei, falei, como assim? A Ele, lâmpada vem aqui acendeu. amanhã no estúdio tomar um café. Cheguei no estúdio no dia seguinte. Ele falou, Ju, poxa, por que, né? Os clientes estão comprando muito direto. Hoje, 70% dos meus clientes são clientes que eu atendo direto, tenho menos volume de agência, tal, mas aí ele me falou, nunca vou esquecer, mas eles se perdem para comprar. Olha só. Por que você não abre uma empresa de produção de marketing? Eu olhei e falei, ele tem razão. Aí, nessa hora já passou, né? Já engoli o choro e falei, poxa, vamos pensar nisso, né? Fui dormir. Daí depois ele me mandou mensagem. Eu tenho uma pessoa que pode te ajudar com a marca dessa empresa. Volta aqui tal dia, vamos fazer um brainstorm. E o brainstorm, explicando para quem não sabe, o brainstorm é o seguinte, é aquele momento gostoso que a gente senta junto com os criativos da agência e fica aquele bate-papo de projeto. Para a gente dar nome aos bois, ou sugerir um nome, ou pensar em alguma coisa, uma ideia criativa. E aí foi onde eu conheci o Fábio Carvalhais, que é da agência Moca, lá de Campinas. E o Fábio, um designer fantástico,
Sentamos e começamos. Ah, mas como que vai ser o negócio? Outsourcing. Né? Vai para o mercado, levantar orçamento, apresentar para o cliente. Ah, poxa, mas é art buyer, né? Porque vai comprar arte, vai comprar vídeo. Mas dá about. Se a gente pegar as primeiras letras. Caramba. E aí foi onde nasceu a About. Juntou. E essa era a minha pergunta para saber a origem do nome da empresa. Exato. Exatamente. Você já matou. Num brainstorm, o Fábio. Caramba. E digo mais, ele na primeira apresentação de logo eu já aprovei. Na primeira, Porque- sem bate-pronto? É, O porque cara é ele, fera, né? ele É é bom, fera. cara é bom. Ele conseguiu no universo ali trazer os pontos de Falando conexão. nisso, Ô Gui, cadê o... Tem um material dela aqui? Você pode me passar, É. por favor? Porque, E a gente porque já vai daí que ele mostrando. faz? Ele conecta. E o que a About faz hoje? Conecta o cliente ao fornecedor. Nossa. Né? Olha isso, vamos, né? Aqui, ó. Direto ao assunto. Aí, aqui. ó. Olha aí. Então, é uma marca onde a gente busca a conexão, né? Uhum. De tudo, porque a gente atende de nível Brasil É todo, 360. 360, Olha e só. conecta aí o cliente ao fornecedor adequado para executar o projeto. Fantástico. O Você vê? portfólio é grande, viu? O trabalho. grande. E o que é mais interessante, né, só pegando o gancho dessa questão, que a Ju falou sempre de estudar, mas você está sempre estudando, você está sempre vendo as novidades, né? O que acho que é o grande lance também para quem está aí querendo ingressar no mercado, você tem que estar sempre atualizado, não tem jeito. Quem quer partir para qualquer ramo, né? Mas nesse ramo, principalmente, é importantíssimo você estar sempre atualizado. Exatamente. Eu digo que aquele termo lifelong learning, ele tem que estar presente dentro da sua vida, né? Seja qualquer área que você escolher, você tem que estudar sempre, porque a gente não está aqui de passeio e a gente pode aprender muito a cada dia. É verdade. É o que eu penso. E quanto tempo existe a sua empresa? 6 anos, professor. 6 anos. 6 anos, Olha, completados agora em julho. E já tem uma carteira de clientes muito grande? Como é que tá? Temos. A gente já atendeu mais de 80 clientes diferentes. Né? A gente tem aí grandes projetos que a gente já executou. A gente atende clientes de vários segmentos. Então, temos construtoras, farmacêuticas, alimentícia, indústria pet, empresas de tecnologia. A indústria pet tem crescido muito, né? Muito, professor. É verdade, muito. tem crescido muito, né? Um Muito. ramo, né? Um segmento, né? Muito. Porque todo mundo tem um bichinho em casa, Todo né? mundo. Não é verdade? Não por Esse- acaso, né? Eu só não tenho É. por infelicidade mesmo, porque eu moro num apartamento. Não que isso seja empecilho, mas pelo tipo de bicho que eu quero que um cachorro, como eu falei, já falei, ele é muito grande para os padrões do meu apartamento. Não dá assim, mas assim, Em um breve. jeitinho, ó. Eu saio, deixo ele. Pelo visto, ele quer um golden, alguma É, coisa assim, né? exatamente. É, Eu o tenho labrador, Daí né? não tem como Tem mesmo. vizinho de baixo que tem, eu fico com uma inveja, mas acho muita judiação. Toma o seu cafezinho, que eu vou falar agora, entrar num outro tema que eu acho que é legal que você destacou assim rapidamente no início da nossa conversa, que é sobre BPO. Né? Como é que você pode explicar esse conceito, né, para quem ainda não sabe, e a gente começar a falar um pouquinho sobre isso agora, rapidamente, um conceito de BPO. Legal. O BPO é o Business Process Outsourcing, que é o quê? A empresa delegar uma parte do seu processo para outra empresa que tenha conhecimento técnico suficiente para executar aquilo. Então, hoje, a gente escuta muito do BPO financeiro, né? Tá. Empresas que não querem, às vezes, ter pessoas ali no financeiro e delegam para alguém fazer a gestão. Isso. E o BPO de compras de marketing é o mesmo modelo, né? Porque hoje em dia, médias e até grandes empresas têm 1, 2, 3 pessoas ali no marketing, ou tem um comprador que compra tudo dentro da empresa. E essa figura está sobrecarregada. Ele não tem tempo de se especializar em compras de marketing. Então, a gente vem com o BPO para ser realmente um braço para gerir a verba de marketing do cliente. Essa é a nossa proposta. Hoje nós atuamos sob demanda em projetos específicos. Então, claro, se um cliente tiver um projeto X, eu vou poder orçar com a About? Pode. Mas você agora vai ter a opção de ter o BPO e falar, não, About, faz a gestão da verba para mim como um todo. Esse é o Esse eu ia conceito. perguntar justamente quais são as soluções que você oferece nesse sentido para as pequenas. E aí vale para qualquer tamanho de empresa, né, Ju? Vale. Porque às vezes o cara pensa, mas isso não dá para mim, porque eu tenho uma empresa muito enxuta, pequena. Então, Dá, né? Às vezes imagina não está dentro do orçamento, né? exato, mas, por exemplo, hoje a gente atende, por exemplo, startups de tecnologia, né?
que tem grande demanda de compra de brinde, por exemplo, porque participam de muitos eventos e estandes, e, né, essa coisa toda. Então, às vezes, eles têm uma ou duas pessoas no marketing e tem um setor de compras que cuida de todo o resto. Então, a pessoa do marketing perde tempo falando com o fornecedor, ao invés de se dedicar à estratégia do negócio. E essa é a questão. É verdade. Então, é aí que a gente ajuda. Sim. Né? Tá bem Aliás, legal. O né, pessoal da Flerc aqui também, nós temos o nosso apoiador, nosso parceiro aqui, que é a lá. Flerc Soluções, né? Em tecnologia, que também pode se inspirar aí para poder produzir esse material, hein? Não só Precisa. ele, não só ele, né? É. Aliás, você estava comentando que você participou de todas as feiras da Brasil Promotion, é isso? Sim. Desde o início. Desde o início. né? Eu sou da época, professor. É. Olha, eu entregando Olha. a idade aqui de Não, novo. não. Não Se tem... a gente for entregar, então... né, Ó, é professor? só pra gente aqui, Ninguém vai ficar sabendo. Fica sabendo. Mas eu sou da época que chegava na agência aquele book dessa grossura, da Free Shop. É. Nossa. E a gente ansiava, a gente ficava esperando chegar, porque a gente queria ver as novidades. Não tinha muito internet na época. Quando eu comecei a trabalhar, eu mandava orçamento por fax. Eu lembro. Ai, que coisa. Lembro bem. Tanto que eu tive uma ótima professora aí na área de produção gráfica, que ela me ensinou a especificar, mandar o fax bonitinho para ficar legível para a gráfica responder. Sim. Nossa, Às vezes por fax. encalacrava ali aquela folha do fax. Exatamente. As provas da Unip vinham pro fax pra gente, pro povo. Olha só, nossa. Enfim, e aí eu comecei a acompanhar a Free Shop pelo guia, né? E aí, quando teve a primeira feira, eu falei, nossa, eu preciso ir. E eu fui como visitante, acho que em todas as feiras da Brasil Promotion. Jura? Sim. E eu não lembro se eu conheci o Marcos na época de visitante, ou se já foi depois, quando a gente começou a Acho se... que foi depois. Será que tinha não foi na nesse conceito. pandemia, Má? Você fez as rodadas online? Fiz online. Então, começou foi aí. Exatamente, foi lá. Começou aí. Foi um grande desafio, acho que para todo mundo, né? aquela Foi. época, né, Na essa época da questão. pandemia. A não gente tem está falando de Brasil Promotion, né? Até porque a gente teve também essa a grande honra de participar esse ano, 2024, a gente está gravando em 2024, sobre estar lá com o primeiro podcast oficial da feira, que foi um desafio grande para a gente, porque a gente nem estava com o espaço aqui montado, né, professor? Mas assumimos essa bucha e, graças a Deus, deu tudo certo. Óbvio, tiveram algumas falhas técnicas que acontecem em função de qualquer a organização e tipo de evento desse, mas o pessoal foi bem receptivo e os convidados gostaram muito também, né? É verdade. Acho que todo mundo estava ansiando por esse tipo de ferramenta. Né? No resultado final foi positivo. Foi muito legal. Isso foi legal. E até os organizadores, né, elogiaram o trabalho, né? Exato. E foi uma iniciativa muito legal deles, né, de poder fazer esse trabalho. Eu não conhecia, vou ser sincero, foi a primeira vez que eu participei junto com o Marcos. Foi. Eu fiquei assim deslumbrado e até a questão de chegar lá e conhecer todo o processo da montagem dos stands. Eu já participei em feiras pelo objetivo para unir, mas eu chego lá tá tudo montadinho. Tudo Mas o nosso prontinho. processo foi o contrário. A gente foi pôr a mão na massa. Foi um negócio assim fantástico. Né? E que dica que você pode dar dentro desse BPO aí para as pequenas empresas, principalmente para quem está começando? De que forma pode começar, né? Você pode auxiliar nesse sentido, né? Dá para fazer se é que a gente pode fazer assim uma solução prática de imediato assim para essas pessoas, essas empresas, pequenas empresas que hoje buscam esse tipo de Sim, serviço que vocês sim. oferecem? Eu acho que para as pequenas e médias empresas, realmente uma coisa muito legal que a gente pode trazer de começo é fazer um planejamento de investimento. Isso. Entender as ações que a empresa vai ter ao longo do ano, Exatamente. porque é o momento onde eu sempre falo para os clientes, não deixa para a última hora. Quanto mais para a última hora você deixa, mais caro você paga e mais riscos você corre. E mais escassez também, Olha só. porque você tem menos produtos disponíveis. Exatamente. Então, por exemplo, se você quer surpreender seu cliente com um brinde, se você deixa para a última hora, você vai ter muito menos opções. Sim. Né? Então, o que acontece? Eu acho que se você é pequeno ou médio, olhe para realmente os seus investimentos nos anos anteriores. Eu recomendo que o gestor, o proprietário, perca um tempinho ali para fazer a divisão, né? Quanto que eu gastei de marketing nos últimos 2 ou 3 anos da empresa. Beleza, essa é a verba que eu tenho. Ok, o meu time é composto pelo meu gerente de marketing, que interage com o meu compras. Como que a Balt vai fazer? A Balt vai falar com essas duas pontes. Tá. Vai estar entre o marketing e o compras. Sim. Justamente para quê? Para pegar os orçamentos, apresentar os mapas de cotações e ajudar com que o planejamento se antecipe para que a empresa gaste menos. Esse é o nosso propósito. A gente sempre fala na Balt.
Uhum. A gente tem duas questões: otimização de tempo do cliente e otimização da verba. Menor custo, a gente não pode garantir menor custo, porque sempre pode ter o fornecedor da esquina ou alguém que, poxa, eu estou precisando muito de um trabalho, eu faço pela metade do preço. Isso acontece, Sim. né? Mas com que qualidade? E o resultado Qual vai o final? resultado? Exatamente. É o resultado, né? Exatamente. Às vezes o barato sai caro. O barato sai caro. Normalmente, né, quase 99% acontece isso. Aí existe o retrabalho, a recompra, e o cara vai pagar o dobro por conta dessa, né, pelo preço e não pelo valor agregado para a marca. Né? Acho que a grande sacada do departamento de marketing e o trabalho que a Juliana faz através da About é justamente esse, de filtrar. Ela tem realmente um trabalho mesmo de, como é que a gente fala? O pessoal que fica naquela parte de joias, lá, de diamantes, que faz aquele Garimpar. Garimpar. Essa palavra. É isso aí. Ela garimpa realmente um trabalho muito minucioso para que você tenha um resultado bom em termos financeiros e principalmente o resultado final que vai surpreender as expectativas. Não é porque você está aqui, né, eu sabe muito da admiração que eu tenho pelo seu trabalho, Obrigada, da sua pessoa. Não é à toa que você está aqui, não só por isso, mas principalmente pelo mérito, que a gente fez questão, quando eu falei para o professor, né, a gente está saindo um pouquinho da nossa bolha, né, trazendo além dos cases, além das experiências pessoais, pessoas que motivam, realmente que vão agregar muito, né, e vão inspirar outras pessoas, mas também através de um trabalho bem feito e principalmente de o que a gente estava comentando antes, fora do ar, da dedicação, do comprometimento que o profissional tem. Pode, independente de ser CLT, de você ter a sua própria empresa, mas você tem que ter esse comprometimento, senão a coisa não flui, de fato. E assim, né, Marcos? A conversa que a gente teve com a Juliana, a preocupação com a marca. A marca é uma coisa muito preocupante, que você tem que se preocupar, né? Sim. E quais os desafios que você tem quando você vai falar com o dono de uma marca, né? E você tem que mostrar para ele que a gente pode melhorar isso com cuidado. E às vezes ele é aquele tradicional que quer manter aquilo. Mas sempre deu certo isso. Como é que é esse desafio? Eu digo assim, que a gente tem que entender o cliente a hora que ele já entra na casa, né? A gente vai trabalhando a nossa linguagem de acordo com o perfil do cliente. E claro que acontecem ao longo de N projetos que a gente executa, que às vezes o projeto entra desse jeito e sai de outro jeito. Porque a gente conseguiu explicar para o cliente que daquela forma ali que ele tinha idealizado não daria certo. Né? Mas hoje, professor, uma curiosidade aí que acontece muito muitas vezes o cliente só fala, eu quero um folder impresso. Ah, é? Ele não sabe especificar. Eu quero um folder. Eu quero uma caneca, né? Eu quero um kit. Tá, mas o que você quer? Qual a finalidade? Qual é o seu briefing? Qual é a verba? O que você pensou? Né? Então, chega muito cru. Nossa. Né? Sem detalhes. Sem detalhes. Então, essa é um grande diferencial nosso também. É realmente estruturar o escopo, porque hoje na About nós temos mais de 200 fornecedores homologados, que são segmentados por área. Olha né? só. Então, outra coisa, a gente não sai procurando, às vezes, um fornecedor no Google, né? Para expor o nosso cliente a um risco de trabalhar com qualquer um. Tomar cuidado. A gente tem fornecedores que já são patenteados pela About, entendeu? Olha, patenteados. Exatamente. A gente faz todo um processo de homologação, verificação, análise, para a gente saber, né, onde a gente está colocando os nossos clientes. Mas muitas vezes eles não sabem, eles falam, eu quero isso aqui. Pronto. E você tem que, aí você tem que pesquisar, fazer. Como é que é essa pesquisa que você para poder atingir a expectativa desse seu cliente? Como é que é feita essa pesquisa? Então, aí é um papel junto do atendimento que a gente faz, né? E eu sempre falo para a minha equipe, eu falo, a gente precisa entender, ou seja, ter um bom ouvido ativo para escutar o que o seu cliente precisa e atender com qualidade. Então, feito essa coleta de briefing, a gente vai para os nossos fornecedores que têm perfil para atender aquela demanda. Então, por exemplo, ontem eu tive uma reunião e um parceiro meu de negócio falou, eu quero uma caixa laranja. Mas a caixa que eu costumo fazer, o meu fornecedor, ele só fala que tem aquela cor de laranja. E eu quero um laranja no tom da Hermès. Aí eu falei, já sei o problema que está acontecendo. Ele está comprando essa caixa num lugar que encapa a caixa só com papel Color Plus laranja. Então, qual a alternativa que eu vou dar para ele? A gente vai imprimir o papel no tom do Pantone que ele quer.
Aí você Não é? vai imprimir. Sim, É. e revestir a caixa. Exato. Olha, Então, assim, é o que eu falo, que eu chamo de inteligência de mercado. Então, isso é uma coisa que a About tem muito, a inteligência de mercado. Para quê? Alinhar o escopo do cliente com o fornecedor que tem perfil e qualidade para atender aquela demanda. E isso é uma coisa que a gente faz muito bem lá dentro. E olha só que bacana, pessoal. Só nesse pequeno material aqui, não, né, menosprezando, muito pelo contrário, muito bem feito, como tudo que a Juliana faz. Olha só, tem comunicação visual, tem a parte de brindes, que realmente ela vai no foco do cliente, assim, quando o cliente tem alguma percepção do que ele quer, a Juliana já vai com a dica certa. Kit personalizado, isso aqui é muito bacana, Muito. né? Principalmente com um novo colaborador chegando na empresa, né? Que hoje as empresas, como é que o pessoal costuma chamar? Kit onboarding. Isso. Os cadernos e agendas. Esse trabalho especificamente eu acompanhei de perto desde dos seus primeiros projetos que você começou a postar. Sim. De um stand aqui da Brasa, né? Ah, é um cliente muito querido. Fala um a gente pouquinho desse atende eles case aqui, desde que eu que a acho gente é bem abriu. legal. Olha lá. A Brasa é um cliente da casa quase desde do comecinho, assim, né? Todo ano a gente faz o stand deles para APAS tá. e a gente vem sempre evoluindo, trazendo novidades e alinhando a expectativa do nosso cliente, né? Do dono da empresa e também o nosso cliente, que é o gerente de marketing, com o que tem de novo na área de montagem de estandes. E é interessante que essa área de cenografia e montagem de estandes, a gente também atua nesse modelo de outsourcing. Então, assim, é legal porque um cliente que vai expor numa feira, ele abre o bid com a gente, né? O bid, só explicando aqui, o bid é a concorrência que o cliente abre para o mercado para ele receber propostas. Então, ele passa o briefing para a gente e a gente apresenta 3 propostas de estandes, porque nós temos hoje montadoras muito qualificadas. Bacana. E é bom frisar porque é uma área muito delicada. Complicado. Até o mês passado, E um dá- stand caiu numa feira. Então, Nossa. e dá para gente. precificar a partir desse briefing A gente inicial? precifica a partir do projeto. Tá. Então, a gente faz primeiro o projeto, aí vai para o departamento de orçamentos e eles montam o memorial descritivo, que a gente chama. Nossa, que legal. Não, e o stand é o cartão de visita, né? Chega Poxa, lá, Sim. você vê, né? Numa feira, você vê um stand Sim. bonito, já ali já é 50% de ganhar cliente. Exatamente. Né? E tem Então, sido um sucesso. O pessoal da Brasa, porque além do stand, a gente faz, né, os impressos Isso. e também a gente contrata todo ano uma equipe, né, de cozinha, chefe de cozinha, olha, para fazer pratos utilizando os produtos da Brasa. Legal. Então é muito gostoso isso, fica muito bacana porque serviço completo. serviço E completo. acompanhando a Ju também lá nas mídias sociais, você, né, vai na produção mesmo, na montagem, acompanha todas as Sim, etapas, sim, né? exatamente. Isso é importante. Por isso que o resultado final, quem tiver a oportunidade, depois a gente vai vender o peixe também da Ju, passando o site, as mídias sociais, né? Ótimo. E o que é muito importante, Juliana, você que está nesse segmento há tantos anos, então, que dica você dá para aquela empresa que está buscando uma empresa que seja da sua qualidade, do seu patamar? Que dica você dá? Porque às vezes o cara vai procurar uma empresa e depois quebra a cara. A Exato. verdade é essa. Que dica que você dá? Olha, professor, eu diria sempre assim, para ver o máximo de material possível que essa Tá. empresa possa te mostrar. Peça cases, apresentação, pede o CNPJ para dar aquela pesquisadinha básica, que é Exatamente. importante. Quais empresas que ele atende? Isso, veja pede quem um são portfólio. os clientes, exatamente, pede. A gente que frequenta feiras, que expõe em feiras, a gente sabe muita história, né? De gente, às vezes, que tem um stand até bonito, Porém, mas não entrega. Não entrega. Isso não acontece, né? Tem que tomar muito cuidado. E Eu por já que vi- será que não entrega? Professor, tem de tudo. É. Tem de tudo no mercado. Vocês dois são mais o segmento. Eu É. sou aquele que está aprendendo com vocês. Por Imagina. que Olha, que- eu já vi muita coisa acontecer. Assim, eu já vi empresa de brindes pegar um sinal de um pedido grande e sumir. Meu Deus. Né? Eu já vi gráfica entregar material totalmente fora da prova que foi aprovada. Né? Então, tem muita coisa. Esses dias, uma cliente relatou para mim que fechou um lote de camisetas personalizadas e a confecção entregou o corpo da camiseta numa cor e a manga numa outra tonalidade. Ai, não acredito. Pois é. E aí, o mais engraçado é que, assim, eu não sei o que está acontecendo com as pessoas hoje em dia, mas aí você reclama para Quer o justificar. fornecedor. Não, mas tá certo. Putz, Foi isso que foi Não combinado. isso que está combinado, eu não vou trocar para você. terrível, hein? E aí a pessoa está prestes a ter aquele evento, não tem mais tempo de correr atrás. É, E tem aí, que usar. Aí tem que usar. Que triste, Pois né? É duro.
duro. Bom, Juliana, a gente está com um tempinho já, acho que dá para estender um pouquinho mais. Eu queria saber dos planos para o futuro. Primeiro, sim, falando de pandemia, de que forma isso impactou vocês, né, que deve ter impactado, com certeza. Sim, sim. E depois, o que você aprendeu com isso? E olhando para o futuro, né, o que você tem de planos aí, visando já o futuro? Pode ser até um futuro próximo. Né? Eu acho assim, a pandemia, ela me ensinou muito. Ela me mostrou que até eu descobri um jogo de cintura que eu não imaginava que eu tinha. Uhum. Porque quando a pandemia começou, eu falei, poxa, ninguém vai participar de feira mais, ninguém vai fazer brinde, nada. Mas aí eu fui vendo que as pessoas precisavam de máscara, começou a demanda por máscara personalizada. É verdade, hein? Então foi onde eu já nessa hora já procurei, o totem de álcool gel. Precisou muito. Aí algumas lojas começaram a reabrir, mas aí tinha que usar máscara, álcool gel, aquela coisa toda. A gente fez cartilha de higiene para algumas lojas. A gente, né, atendeu a Centauro na pandemia, fizemos muitos kits. Muitos kits, muita coisa legal. Totem, as barreiras de proteção. Então, a gente teve que se reinventar e vender produtos que eu jamais imaginaria num cenário comum vender. E aí, isso, claro, me trouxe essa questão do jogo de cintura. E olhando para frente, né, esse ano também está sendo um ano desafiador para a gente aqui, né? Bem, bem atípico, eu diria. Mas a gente está com esse olhar. Por isso até que o BPO veio, porque o BPO ele nos traz uma receita fixa, né? Porque hoje nós atuamos sob demanda. Sim. Vamos continuar, claro, para os clientes que têm, às vezes, uma demanda pontual, mas o BPO é uma nova forma de atender o mercado. Também para sanar uma dor, de uma forma um pouco mais completa e abrangente, mas para a gente, né, nessa visão de médio e longo prazo, a gente se estabelecer com novos clientes que entreguem a verba de marketing para a About fazer a gestão. Boa. Olha só. É isso. Eu acho que, além disso, né, Ju, a gente está falando de transição de carreira. 2 pontos que eu acho importantes a gente destacar sempre aqui. A gente sabe que ainda tem muito machismo, muita restrição, muito... Quando fala do mercado e você fala da figura feminina, sempre vai ter um número de dificuldades um pouco maior. Né? A gente vive esse mercado. Você ainda sente esse mercado ainda muito... Né, com certos preconceitos? Por mais que já tenham bastante mulheres... Melhorou muito. Melhorou, né? Melhorou muito. Quando eu comecei, até porque eu acho que eu era mais jovenzinha, tudo, então eu chegava naquelas gráficas gigantes aqui em São Paulo, e assim, chegava eu lá, eu era bem magrinha na época, né? Chegava eu lá, franzininha, e aqueles impressores grandes, aqueles, né, brutamontes e tal. E eu chegava e falava assim, você tem que subir o cian, baixar o preto. Jura? Ele olhava, quem é você? Bem por aí. E aí você tinha que se provar por A mais B e fazer o cara fazer para você falar, agora chegou na cor. Sim. Então, assim, nessa época eu sofri mais, assim, né? Mas hoje, claro que às vezes você está numa reunião de negócio, alguma coisa, você percebe ali alguma coisinha, né? Mas eu tive que ser muito forte desde cedo. Ser né? firme. Ser firme. Então, mesmo se eu percebo, eu ignoro. Sim. Eu ignoro. E vou para cima. Exato. E você ia para a gráfica, mesmo dentro da gráfica, porque eu já montei a apostila dentro da gráfica do Objetivo. O Objetivo já até dormiu lá, já teve Dormia, quarto dentro tinha da- cama na Léo Gráfica. Entendeu? na Léo? Caramba. Então, isso é fantástico. Você vê, tem aquela que corta o papel, A guilhotina. a guilhotina. Aquilo tem um sistema de segurança. Aquilo ele tem um colchão de ar. Tem. Você puxa com um dedinho só, Sim. põe, encaixa ali. A guilhotina não abaixa porque tem um sensor. Isso, tem sensor. E eu cheguei a montar ali a apostila do Objetivo no espiral. Naquela maquininha que nem de costura, Sim. depois tinha uma coisa e cortar. Então, quando você falou da gráfica, eu fiz eu voltar lá atrás, quando eu cheguei a montar, ajudar a montar a apostila do Objetivo. Sim, sim. E não só gráfica, mas às vezes uma produção de uma filmagem, Exato. né, que você tinha ali um diretor de cena, um diretor de fotografia, e era até pior, porque o ego fala, não é nem o machismo, é o esse ego, meio, infelizmente. sabe? Mas Era Tem muito- difícil. administrar tudo isso não é fácil, gente. Era difícil. Já teve vezes do diretor sentar e falar assim, só chega nele tal fulano. Eu falei, não, eu sou a produtora, eu vou chegar nele a hora que eu quiser. Nossa. Então, assim vai. Mas
Pois não. E por trás você tem uma equipe, né? Eu Claro. gostaria que você mandasse uma mensagem para sua equipe, Sim, né? sim. Que é o que faz o seu negócio andar. É. São as pessoas que estão ali, seus braços, Meus né? braços, Que Ninguém você faz nada construiu. sozinho, né? Não. Manda uma mensagem para eles lá, quem Não. é que da sua equipe Olha, lá. hoje eu tenho aí um time que eu falo que se eu pudesse escolher, eu escolheria eles novamente. Eu Olha, tenho que a Isa, né, que era para estar aqui hoje, infelizmente ela não pôde, Poxa, Aham, que mas pena. a Isa cuida de todo o nosso marketing. Ela mesma tem uma frase que ela diz: eu cheguei quando era mato. É mesmo. Olha uma só. das primeiras, então. Uma das Primeira. primeiras, antes dela só teve uma. É. E a Isa, né, faz as coisas acontecer nas redes sociais, Aliás, tá na tudo. parte de trás do seu Tá aqui fora, ela. Isabela? Isso. Aí depois disso veio a Lai é da nossa área de compras. E a Lai já tem essa visão mais detalhista, atenta, uma pessoa que cuida dos detalhes, que presta atenção nas coisas, organizadíssima, adoro. Show. E agora tem o Bruno, que veio para o nosso comercial para dar uma força para mim, né, no atendimento ao cliente. Importante. E tem o Murilo, que é do meu financeiro, que é ele que deixa tudo organizadinho. Sem eles, Importante. eu não sou nada, gente. Olha. Obrigada Sabe bem, né? por vocês existirem na minha vida. Por isso você tá aqui, né? Exatamente. Só posso estar aqui porque eles estão lá. Exatamente. A importância, né, de delegar, Exato. o que a gente estava conversando até fora do ar aqui, num outro assunto, né? Quando você tem uma equipe que realmente você pode contar, é super importante, porque justamente É hoje verdade. a gente vive um momento que você precisa delegar, né? É. Descentralizar, senão a coisa não flui, você não consegue fazer as visitas, não podia estar aqui agora, como Não. você mesmo falou, né? Então é importantíssimo. E para quem, a gente está retomando um assunto que eu queria perguntar para você, tá, assim como você migrou, né? Saiu do CLT, quer ir para uma área, independente de ser na área, né, de publicidade, propaganda, que dica que você dá? Se a pessoa quer empreender, Se joga. se joga. Não, eu acho assim, vou dizer o que funcionou para mim, gente. Eu acredito no propósito da About, né? Eu acredito no nosso modelo de operação. Eu amo o que eu faço, de verdade. Eu falo que eu tenho orgulho, seja um simples brinde até um projeto muito grande, um stand nascendo, eu tenho prazer. Então, procura na sua vida o que te dá prazer, né? O que você vai sentir uma satisfação em fazer, né? É claro que às vezes pode ser um pouco utópico. Nossa, trabalhe com o que você ama e você nunca vai trabalhar. Não, você vai trabalhar. É muito, né? Você vai Vai. trabalhar. Mas pelo menos esteja em uma área, né? Uma situação onde você tenha um prazer de ver o que está acontecendo ali, o que você está entregando. Que é isso que eu sinto na About, é isso que eu tento passar para a equipe. É isso que às vezes os clientes eu fico feliz quando eles relatam que eles sentem isso em mim. Exato. Então, busque isso dentro de você, independente da área que você atua. E você vê, né, Juliana, você falando isso era uma das grandes perguntas que os pais me perguntavam no colégio. Ah. Qual profissão que dá dinheiro? Aí eu falava para eles assim, a que dá mais prazer. Imagina um prato de comida que você come e tem aquele prato que você come com satisfação, que você tem prazer. A vida é isso. Você acabou de Exato. relatar exatamente. Ó, Exato. E acabou de relatar. E é o que eu sempre falo, o maior desafio que a gente tem na vida é o que está dentro da gente. exato. Se a gente consegue... Olha, Marcos, mais uma vez, parabéns pela convidada. viu? Pois é. Ah, Obrigada, parabéns, professor. parabéns. Nós, desde o primeiro episódio, graças a Deus, temos trazido aqui pessoas super interessantes. É o que eu mas falei. Obrigada, Parabéns. gente. Né, inspiram, realmente motivam, que tem conteúdo, porque senão não vale a pena a gente estar aqui, né, batendo esse papo. Assim que eu falo, nosso podcast tem essa questão da descontração, traz realmente a seriedade do assunto, mas de uma forma descontraída, conversada, que eu acho que isso fica até mais fácil para quem está Verdade. entendendo, né, para quem está nos assistindo aí, entender de uma forma mais clara também. Estamos chegando perto do nosso tempo aí, que infelizmente... Cadê o efeito, Cadê Gui? aquele efeito? Poxa, Cadê o efeito? ficaria aqui horas. Cadê o Sem efeito? dúvida, tem muito assunto que a gente Olha lá. realmente pode abordar aqui. Né? Mas assim, vamos inovar. Você vai ser a primeira nessa inovação. Cobaia, Eu né? tô sabendo, vamos lá. Um ping-pong. Palavra um Ping-pong. ping-pong. Eu falo, Vamos- você me responde e Nossa, bate pronto, tá vamos bom? lá, Não é medo. Gabi, Gabriela, mas Hashtag Vamos lá. medo. Vai lá. Vida. Vida. Uma palavra só? resumir em uma palavra. Defina vida. Vida. Oportunidade. Oportunidade. Família. Família. Base. Sucesso. Importante. Conquista. Conquista. Conquista.
necessária, É. Necessária. mesmo que sejam as pequenas. E depois da conquista vem o quê? Vitória. Vitória. E aí? Vitória, alegria. É isso aí. Isso aí. Ó. Ó, cadê as palminhas? Cadê aqui? Cadê? Ó, temos palminhas. Palminhas, tá vendo? Bom, Muito bem, você É isso, viu? bom, a gente sempre termina, né, quando o convidado é bom e a gente sabe, pelo menos eu sei, né, um pouquinho mais próximo da Juliana aqui, o que ela tem de conteúdo dava para fazer uns 5 episódios no mínimo, assim. Ah, eu volto. Mas eis aí, esse gostinho de quero mais, né? É Aliás, interessante. vamos fazer o seguinte, encerrar? Faz o convite. Terça-feira você tem um evento que ninguém pode perder. Nossa, é verdade. Olha, gente. ó, Convite no ar. Terça-feira, uma super reunião de negócios em Campinas, Boa. a partir das 7 da manhã, e a nossa apresentação principal, onde tem a oportunidade aí de falar um pouquinho mais da About, mostrar cases super legais. Então, fica o convite. Isso, e já Em passa Campinas. as mídias sociais, o seu site, A como vender mídia o peixe. social, o agora. nosso site, aboutsolucoins, né, .com.br. O Instagram é o mesmo, aboutsolucoins. O meu, Juliana, _about. E estamos presentes aí nas redes sociais. Você só está em chamar. Campinas, mas você Estou em atende Campinas. São Paulo, Rio Grande de São Paulo. Atendemos Brasil todo, Brasil porque todo. temos fornecedores homologados no Sul, em Goiás, no Nordeste, em São Paulo. Estamos Ela vai Apostas. onde a necessidade É do lógico. cliente. Essa que é a Exatamente. verdadeira profissional. Não, exatamente. né, não Gente, tem então, limites. Vamos finalizar com aquele nosso Opa! brinde, uma Brinde. aguinha hoje. Né? Aí, Obrigado mais uma Obrigada, vez pela gente. Muito oportunidade. feliz de estar aqui com Obrigado. vocês. Foi uma grata surpresa. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Ficamos por aqui no nosso 14º episódio do podcast Trocando Ideias comigo, Marcos Dias. Ele, professor Luizinho, que é a cabeça pensante, esse cara que organiza tudo e que graças a ele, e é óbvio, né? Nossa equipe técnica através do Gui, Obrigada, um parceiraço, né? Tá sempre aqui a postos, dando o seu melhor. É o que você falou, todo mundo comprometido com um propósito, Exato. não tem como não dar certo, não é isso? Mais Isso aí. mais uma, 14º. parceiro. Até a próxima. As nossas legendas aí você vai encontrar o nosso e-mail, mídias sociais, nosso site. É isso aí. Ficamos por aqui. Até uma próxima oportunidade. Tchau! Tchau. Um abraço. É.